Se você sonha em fazer um intercâmbio super especial, mas você não sabe por onde começar, esse vídeo aqui vai te ajudar a organizar o intercâmbio dos seus sonhos e provavelmente eu vou te dizer algumas coisas que eu não teria feito e que eu faria novamente. Tá preparado? Linda! O que aconteceu em 2023? Para quem não sabe, eu acho que alguns de vocês se lembram, eu realizei o sonho de morar por 5 meses na Austrália, estudando inglês. Na verdade, meu propósito foi outro, completamente diferente do que era, que a maioria das vezes as pessoas vão para estudar mesmo, mas eu fui com outro objetivo, mas eu entrei na Austrália com visto de estudante. Então, na teoria, sim, eu fui para estudar inglês. E apesar de ter sido uma das experiências mais incríveis e melhores da minha vida, tem algumas coisas, é óbvio, que eu teria feito diferente. E eu quero trazer isso para vocês nesse vídeo, até para que vocês também consigam realizar o intercâmbio de vocês. Seja na Austrália, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, não importa. Os critérios serão os mesmos e eu espero que vocês tenham esse vídeo para poder ajudar vocês a organizar o intercâmbio. Porque a verdade é que o intercâmbio, ele não começa quando você entra no avião. Muito pelo contrário, ele começa muito tempo antes. Quando eu decidi fazer intercâmbio na Austrália, na verdade eu não tinha todas as respostas. E se preparem para isso, porque de fato a gente não tem todas as respostas de como vai ser, o que a gente vai encontrar, mesmo você fazendo todas as pesquisas possíveis. Isso eu digo com toda a autoridade possível, porque a experiência acaba que ela é sempre muito melhor daquilo que a gente imagina. É lógico que muito depende de como você está indo para aquele lugar, mas a experiência é sempre muito melhor do que se espera, porque fazer intercâmbio é muito legal. Então, se você gosta de idiomas, se você aprende qualquer idioma, italiano, espanhol, japonês, qualquer um desses idiomas, você precisa juntar uma grana para você ter a experiência da imersão, de você viver aquilo em outros lugares. Abro até uma aspas aqui, porque eu vejo muito professor de inglês dizendo que a pessoa não precisa ir. E precisa ir. Você tem que ir, principalmente se você estuda online. Junta um dinheiro, faz um investimento, porque intercâmbio é investimento, e você vai ter uma das experiências melhores da sua vida. E é como se o seu cérebro virasse uma chavinha e fizesse plum pro idioma. Isso pode fazer para você uma experiência pessoal, não só em questão de conhecer uma nova cultura, mas também para que você se conheça mais. E a gente vai falar um pouquinho disso também nesse vídeo. E como tudo nessa vida, não é só você escolher o país para onde você vai. Esse é um dos primeiros pontos, isso é óbvio, você precisa saber para qual destino você vai. Se você não souber para onde você está indo, a pessoa tem um sonho de fazer um intercâmbio, mas você precisa saber para onde você quer ir. E não esquece, essa é a sua experiência. Talvez outras pessoas que você conheça, um amigo, um conhecido também queira ir, mas é a sua experiência. Então, para onde você quer ir? Tudo começa bem a partir disso. Então, faça com que a experiência do intercâmbio seja algo pessoal e não o sonho de uma outra pessoa. E é claro, depois que você escolher o país, você vai começar a planejar. Você vai para a parte de planejamento, escolhe um caderninho, não sei, um papel, coloca lá planejamento, intercâmbio, e aí você vai começar a organizar toda a sua viagem no papel. Definiu qual é o seu lugar, para onde você quer ir, qual é o lugar dos seus sonhos. Você vai se perguntar, você quer aprender inglês? Você quer trabalhar? Você quer morar fora futuramente? Você quer apenas viver uma experiência internacional? Quando você sabe qual é o objetivo, todas as outras decisões vão ficar mais fáceis. Então, se você tem certeza que o seu objetivo é ir lá para você poder estudar inglês, melhorar o seu inglês, deixar o seu inglês mais maravilhoso, então isso já te ajuda muito a decidir, por exemplo, o tipo de visto, se esse visto te permite trabalhar ou não naquele local, o tempo que você vai ficar. E Renata, será que eu não queria ficar 6 meses? Você pode ficar até 1 semana se você não puder. Você pode ficar 2 semanas, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa. Tem gente que fica 1 ano, tem gente que fica mais de 1 ano estudando, até para que a pessoa aumente isso no currículo dela, tem outras habilidades que aí é uma outra conversa. E agora nós vamos falar sobre money. E é difícil falar sobre dinheiro, porque para cada pessoa, cada um tem um bolso, e a nossa viagem vai ser conforme o nosso bolso.
Aí, em alguns casos, a gente vai contar moeda e tá tudo bem, porque eu sempre conto moeda. Aliás, é uma das coisas que eu aprendo a fazer, viu? Porque às vezes eu fico com tanta moeda numa viagem que eu tenho que aprender. Moeda é dinheiro, tá? E quanto antes você começar a se organizar financeiramente, melhor será e você não vai passar por nenhum tipo de perrengue financeiramente falando, porque uma das partes que mais estressa é você ter problemas com relação à questão financeira. Problemas como, por exemplo, transferência de dinheiro, se transfere ou não transfere. Problemas com o seu banco. Até porque, além do curso em si, que você vai fazer, a escola, a matrícula ou material, você também precisa pensar na passagem aérea, você precisa pensar, por exemplo, no seu seguro viagem, você precisa pensar no seu visto, na sua acomodação, dinheiro para o dia a dia, para de repente você precisar comprar, não sei, um chinelo, uma blusa porque esfriou e você não tinha. Você viu uma maquiagem, a sua acabou, um protetor de pele, qualquer que seja. Para as meninas, os nossos períodos, quando vem, né, minhas queridas, eu não escolho o destino. Então, todas essas são necessidades que a gente precisa incluir dentro do nosso destino. É lógico que se você for para ficar, por exemplo, 3 semanas, você pode levar de casa, mas mais tempo vai exigir que você também inclua isso nas questões financeiras do seu intercâmbio. E se você, por exemplo, tem como objetivo fazer isso ano que vem, então o ideal é que você já comece uma reserva agora. E eu vou dar uma dica para vocês aqui, não estou sendo, não é um patrocínio nem nada, mas é uma coisa que eu pessoalmente faço, que é usar o cartão Wise ou, por exemplo, o cartão do Nubank, porque você pode usar esses cartões como uma poupança, né? Então, por exemplo, para a Austrália, para o Canadá. Então, esse cartão tem me ajudado bastante na hora de fazer essa reserva. Então, eu costumo converter o valor quando eu sei que o dólar caiu. Quando aquela moeda caiu, eu faço uma conversão, por exemplo, de 10 reais. E tá tudo bem, porque quando eu for viajar, eu já tenho aquela poupança. Então, você também pode baixar o cartão do Wise no seu celular. E aí você vai começar a se organizar financeiramente, colocando o dinheiro ali. Quando você for viajar, você também pode fazer o pagamento usando o cartão do Wise. Eu, por exemplo, fiz o pagamento do meu cartão, do meu visto para a Austrália, usando o cartão do Wise, o que saiu mais barato porque eu tinha o dinheiro ainda no cartão Wise de 2023. Então, isso ajuda bastante na hora de você fazer uma viagem, na hora de você programar, porque você está programando para lá na frente. Então, isso vai te ajudar muito. Wise, me contrata. Obrigada. Outra coisa super importante é com relação à escolha da escola, onde você vai estudar. Como eu falei para vocês, eu não fui apenas para estudar inglês, eu fui para fazer uma outra atividade, que foi uma atividade teocrática relacionada às minhas atividades religiosas. Então eu precisava, por exemplo, saber onde era o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová mais próximo para que eu pudesse frequentar as reuniões regularmente, fazer as atividades de serviço de campo, serviço público. Então tudo isso eu precisava levar em consideração de que não fosse uma escola muito longe. Então primeiro eu soube onde eu ficaria, qual seria a minha região e depois eu decidi a escola. E é claro que quem me ajudou a fazer essa escolha foi a agência de intercâmbios que me ajudaram a escolher onde seria o melhor lugar. E eu não fiz isso só uma vez, eu fiz isso várias vezes. Por isso, na hora de escolher a sua agência, é super importante que seja uma agência que entenda de intercâmbios, que de fato entenda da localização, que saiba o que estão falando, por quê, e que te deem atenção também. Então não escolhe qualquer lugar, não escolhe qualquer pessoa, porque na hora de você fazer o seu intercâmbio, a agência precisa te dar atenção para poder suprir as suas necessidades. E foi exatamente isso que aconteceu na hora de escolher minha escola. E isso é super importante, porque no meu caso, por exemplo, a escola era super bem localizada, ela ficava muito próximo de pontos turísticos, então a gente podia sair com outros alunos ou até com os professores que levam você para fazer um passeio pela cidade para você poder conhecer um pouco mais. Então foi ótimo, ou até para você poder se locomover, para você ser mais independente, sabe? Então valeu muito a escolha da escola, porque ela tava exatamente ali, olha, bem no olho do furacão, e foi perfeito, eu simplesmente amei. E gostei muito da escola também. Tinha muitas atividades mesmo. E eu conheci muitas pessoas de outros lugares, de outros países, até hoje eu tenho contato com essa galera e é muito legal. Eu acho que uma das partes mais legais é, sim, a escola.
Eu sou um pouco suspeita para falar, mas eu gosto muito da rotina do intercâmbio. Eu gosto muito dessa coisa de acordar, se arrumar, ir pra escola, voltar. Não sei porquê, mas eu simplesmente gosto. E é uma coisa assim meio suspense. Você nunca sabe o que exatamente vai acontecer durante as aulas. Você não tem 100% certeza de como vai ser aquele dia. Então isso é muito legal, que torna super dinâmico a escola. Na escola... O nome da escola era EE Limited, lá em Sydney, e foi muito legal porque tinha um professor assim que ele era muito, mas muito criativo, então isso é nota 10. E outro detalhe importante, cuidado com o preço. Dependendo da agência, ela pode te fornecer uma escola que o preço é super caro, o preço é muito barato. E eu acho que é importante que você escolha uma escola que assim, ó, ela te fale todas elas são boas. Aí você vai analisar o que? A distância, local, onde você pretende ficar. Se o intercâmbio que você vai querer é um intercâmbio que já tenha aulas, que já tenha acomodação. Se você vai ficar na casa de uma família, enfim, tudo isso são detalhes importantes que você vai conversar diretamente com a agência e que vai fazer toda a diferença na hora de você escolher a sua escola. Então fica de olho nisso. A agência, quando ela tem boas referências, ela trabalha só com escolas boas, ok? Então cuidado com escolas que te oferecem, com agências que te oferecem escolas muito baratas, e que aí você fica, uau, super barato. Achou estranho? Tem coisa. Bom, agora falando um pouquinho sobre experiência real, eu já tinha feito intercâmbio no Canadá, então eu tinha já uma ideia de como que era. Eu já sabia como que era. Toda a dinâmica, ela acaba sendo o que a mesma. Mas o intercâmbio no Canadá, ele foi menos tempo do que o intercâmbio na Austrália. Então, quando você tem uma experiência, por exemplo, de você tá sozinho, e aí nesse caso você precisa aprender a resolver os seus problemas sozinhos que acontecem. Se você sente alguma dor e você tá sozinho também. Se você precisa resolver questões de bilhete de ônibus, algo, no caso, por exemplo, da Austrália, como eu fiquei por um bom tempo, meu visto permitia também que eu trabalhasse, eu tive que ir ao banco, por exemplo. Eu tive que ir ao dentista. Então, tudo isso faz com que você se esforce, porque você está em outro universo, você está em outro idioma, tudo é muito diferente. Então, isso torna você uma pessoa mais forte, uma pessoa menos frescurenta, eu acho ainda. Porque a gente começa a perceber que certas coisas não são tão necessárias assim. Então, quando você tá ali vivenciando, você tá na imersão do intercâmbio ou vivendo aquilo dali, você de fato muda, você se torna uma outra pessoa sem dúvida nenhuma. A viagem pode mudar uma pessoa, o intercâmbio pode mudar uma pessoa sem dúvida nenhuma, até a maneira dela de pensar sobre certos assuntos. E o que eu não teria feito e eu fiz, eu gostaria de ter ficado sozinha, eu não gostaria de ter dividido o apartamento com outra pessoa. Em alguns casos não tem jeito, mas se eu pudesse hoje viver a experiência, eu teria ficado sozinha, porque em alguns casos é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. Mas eu teria ficado sozinha, eu acho que é melhor, eu acho que a gente tem costumes e hábitos diferentes e isso pode contar muito para o seu dia a dia. Então eu não teria dividido o apartamento, eu de fato teria ficado sozinha. Essa eu acho que foi uma experiência foi o que mais pegou, talvez, mas que hoje eu faria diferente. Eu juntaria mais dinheiro, esperaria um pouco mais, juntaria um pouco mais de dinheiro, mas eu ficaria sozinha. Ou se não, mas na verdade isso é uma coisa que eu quero experimentar, é o intercâmbio de você ficar numa residência estudantil, porém sozinho também, porque é possível. A grande maioria das agências, elas vão fazer para você um orçamento com o valor que você vai pagar no intercâmbio, já com acomodação. E dentro dessas opções de acomodações, você também pode ter a opção de você ficar sozinho, você ficar com uma família ou você dividir o apartamento com outras pessoas. Então, e é lógico que cada um desses, os valores vão diferenciar. Por exemplo, se você ficar sozinho, você vai ter que pagar, ou você vai ter que cozinhar, ou você vai ter que fazer o seu próprio lanche. Então, vai exigir um pouquinho mais de você. Mas eu acho que é ótimo, eu acho que é uma opção muito boa. A gente tem costumes diferentes, por exemplo, eu gosto mais de silêncio, eu gosto mais de me concentrar aqui e trabalhar, às vezes sem música, às vezes com música.
Quando eu tô conversando com alguém, eu acabo falando um pouco mais alto no telefone, então isso não incomoda outras pessoas. E quando a gente fala de residenciar estudantil ou de você compartilhar uma casa com outra pessoa, tudo isso pode bater. Você precisa entender que aquela pessoa tem o espaço dela e que você também tem o seu, e que talvez ela tenha hábitos que atrapalhem os seus hábitos. Então, para que isso não aconteça, você já se conhece aqui dentro da sua casa, você vai conseguir lidar super bem lá fora, porque você sabe como respeitar isso. E falando em questão de respeito, eu acho muito legal o intercâmbio, porque a gente começa a entender e a compreender a importância disso, de que cada pessoa tem um espaço, cada pessoa ela tem maneiras diferentes de pensar, e a gente precisa respeitar o outro, respeitar o espaço do outro. Dentro do nosso país é tudo muito cômodo, a gente está acostumado com as coisas como elas circulam aqui, porém quando a gente faz intercâmbio isso muda, e aí a gente precisa aprender com essas diferenças. Outra coisa que eu quero falar com vocês também, que pouca gente fala, é com relação à saudade da família. Não tem jeito, você vai sentir saudade da família. A pessoa disser, eu não vou sentir, não sinto nada, não sei o que, ela tá mentindo. Porque é impossível você não sentir saudade da família, ou pelo menos dos seus amigos. Então a minha sugestão é que você não deixe de manter contato com a sua família. Mantenha contato com eles assim, constantemente. Manda mensagem, liga, fala, conversa, porque é super importante. Principalmente se você tá indo por outro lado do mundo, que é o caso da Austrália. E a gente tem a questão do fuso horário, e acontecia muito isso comigo, que era uma questão de, por exemplo, quando dava 2 horas da tarde, até mais ou menos, eu acho que umas 6 horas, 7 horas, era a parte mais difícil, que eu me sentia muito sozinha. Porque eu tinha a sensação de que eles estavam dormindo e eu não podia conversar com eles. Mas eu sempre aproveitava os horários que eu sabia que eles estavam acordados para mandar uma foto, para perguntar alguma coisa, para conversar. Eles precisam que você ligue para eles, principalmente mãe, pai, eles ficam muito preocupados. Então, não deixa de mandar mensagem, não deixa de ligar, não deixa de conversar. Isso faz parte. Agora, não é que a gente não vai sentir saudades ou que a gente vai sentir uma saudade absurda. Depende muito de você. Que a gente vai sentir uma saudade absurda, que não vai conseguir vir embora. Eu já vi casos da pessoa voltar para casa, ela falar, não aguentei. E a pessoa voltar para casa. Mas em outros casos, não. Eu senti saudade, eu senti. Mas eu não chorava, assim, de... tô muito, tenho que voltar. Eu consegui, de fato, entrar numa rotina. Assim que eu cheguei lá, eu já organizei tudo, já entrei numa rotina, então eu senti a falta do dia a dia, de tomar café com alguém, de almoçar com alguém, porque a gente tem essa rotina em casa, então eu sentia muita falta disso. Mas enquanto eu estava dentro das minhas rotinas, conhecendo outros lugares, novas pessoas, eu me esforcei bastante para aproveitar aquilo, para não deixar que pensamentos negativos, de medo, tomassem de conta, porque eu de fato queria aproveitar aquela experiência, e eu também sabia que eles também lá do outro lado do mundo queriam que eu tivesse uma experiência legal. Então eu compartilhava muito o que eu fazia com eles. Olha, eu tô tomando café, olha o que eu comprei, olha o preço dessa carne, eita, uma carne de canguru. Aproveitem de um dos benefícios que a gente tem, que é a tecnologia. Então você pode se manter conectado o tempo todo, então não deixem de fazer isso. Se você vai ficar mais tempo no lugar, é importante você às vezes pegar um cartão eSIM ou algo assim, para que você consiga se comunicar constantemente. Se você vai para ficar 2, 3 semanas, você também pode pegar um chip internacional, chip ou um eSIM, né, online, e aí você mantém a sua comunicação com a sua família. No caso da Austrália, como eu ia ficar mais 5 meses, eu peguei uma linha mesmo, um número, uma linha, acho que hoje nem fala, mas linha, fala. Eu peguei um número só para que eu pudesse ter essa comunicação com eles. Amigos brasileiros versus amigos internacionais. Qual escolher quando você está fazendo intercâmbio? Gente, escolha os dois. O importante é você conhecer pessoas novas, amizades. Agora, tem um detalhe. Se você estiver com brasileiros que não falam inglês, que já estão um tempão lá fora e não estão aprendendo, isso pode prejudicar você. Porque de repente o dinheiro foi para quê? Foi para você aprender o idioma, foi para você investir no seu aprendizado e você sair de lá com o seu inglês melhor, ou o idioma que você está aprendendo. Se você tiver com amizade, com a galera que só fala português, dificilmente você vai sair do país
falando inglês com o seu inglês aqui. Vai ser praticamente como se você estivesse aqui. Praticamente, quer dizer, não completamente, porque você está lá. Então, a imersão, ela tá acontecendo? Tá, mas você precisa se esforçar um pouquinho. Eu, por exemplo, sempre conheço brasileiros, a gente sempre tem contato com brasileiros, mas a gente se esforça para falar inglês. É super importante que você se esforce ao máximo para falar inglês, porque senão você pode voltar sem sentir que o seu inglês, de fato, deu aquela chavezinha que eu falei. É claro, né? Às vezes você tá num país e você acabou de chegar, então um brasileiro é perfeito, porque ele vai te explicar tudo, você vai entender tudo, não vai ter nenhuma dificuldade. Mas você precisa ter equilíbrio, você precisa ter esse cuidado para que você não se prejudique com o seu idioma. A adaptação ao clima e à alimentação. Gente, não é igual aqui. Não é igual. Você precisa se readaptar. A sua alimentação precisa ser melhor ou igual. Se você já tem uma boa alimentação aqui, você precisa se alimentar bem. Então, coma bastante saladas, muitas frutas. Se você vai preparar a sua alimentação, não fica só ali no junk food, não. Tenta se organizar, se programar para que você possa comer bem. Há quem diga que você não vai conseguir se alimentar, porque estudante não se alimenta. Isso não existe. Eu fiquei 5 meses na Austrália e eu não comia besteira. Eu comia o meu chocolatinho? Comia, né? Mas eu fazia com que o junk food fizesse parte de algum momento da semana e não todos os dias. Porque o dinheiro que você gastou no junk food, você vai no supermercado, compra uma salada, compra um franguinho assim, olha, pra você cortar e você comer, querido, entendeu? É mais fácil você ir lá e comprar uma comidinha já, um hambúrguerzinho, é mais rápido e mais prático, mas não é mais saudável. Então, o clima é diferente. Não esquece de protetor solar, de creme para poder hidratar. Tudo isso a gente não pode esquecer, precisa fazer parte da sua rotina de cuidados para você poder cuidar da sua saúde. E a minha sugestão é até que você comece a preparar o seu corpo com antecedência. Se você está viajando, por exemplo, para um lugar que você sabe que é frio de verdade, como por exemplo o Canadá, o importante é que você comece já com uma vitamina C ali antes, uma B12, e aí quando você chegar lá que tiver essa mudança brusca aí no clima, o seu corpo não vai sentir tanto. E é importante também você fazer uso de algumas vitaminas quando você estiver lá, porque, por exemplo, se você for no inverno, provavelmente tem menos sol. Então, o seu organismo vai sentir. Então, não deixa de tomar algumas vitaminas que vão te ajudar para você não ficar doente, né, minha filha? Chega lá, pegou uma gripe, ó, quem merece? Ninguém merece. E, galera, estude de verdade. O tempo passa muito, mas muito rápido. Se for para um mês, então vai passar voando. Então estuda de verdade, participa, conversa com os professores, com os alunos que estão em sala de aula. Se você tiver matéria para você levar para casa para fazer, faz, ou você escolhe assim uma pracinha, ai que delícia, bem diferentinha assim, senta lá, faz a tua atividade, come uma coisinha típica ali do lugar onde você tá, estuda direitinho. Aproveita o intercâmbio 100% para que cada centavo que você investiu possa valer a pena. E se você errar, não tem problema, tá tudo certo. Errar faz parte do aprendizado. Como é que as pessoas vão saber que você precisa de ajuda? Então não fique com vergonha, dê risada se você errar, se você falar alguma coisa engraçada. Mostre para as pessoas qual é a sua cultura, de onde você vem, o que você gosta de comer. Isso é uma coisa que acontecia muito na escola da Austrália. Você levar comidas típicas do lugar de onde você vem e você poder compartilhar. Sem frescura, coma as coisas diferentes que você está vendo, aproveite, porque intercâmbio é uma imersão cultural. Você vai aprender muito sobre os outros e vai aprender muito sobre... Sem dúvida nenhuma, esse daqui não vai ser o primeiro vídeo, o último vídeo que eu vou fazer com relação ao intercâmbio. A gente já tem aqui um pouquinho de intercâmbio que eu fiz lá no Canadá, mas eu tô recuperando os meus vídeos da Austrália, então quando eu tiver mais vídeos eu trago aqui para vocês para poder mostrar outras imagens, outras situações que eu vivenciei esses 5 meses lá na Austrália, mas vem novidades por aí, eu espero que vocês fiquem por aqui para poder acompanhar também. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, em especial você que está tentando realizar esse sonho de ir para algum país. Se você precisar de ajuda também, de qualquer coisa, me manda uma mensagem aqui, eu vou ter o prazer de poder te auxiliar.
Se você gostou desse vídeo, compartilha com outra pessoa, deixa o seu like, não deixe de se inscrever no canal, de acionar o sininho aí, quando acontecer alguma coisa por aqui, eu mando, você já recebe e já assiste. E para você que tá aí anotando tudo direitinho, todas as dicas, e você tem um sonho de realizar uma viagem internacional ou qualquer outro sonho que você tenha, não esquece de uma coisa, não precisa ser perfeito para você começar. Apenas comece a planejar, mas não precisa ser perfeito. E detalhe, não baseie aquilo que você quer fazer naquilo que você vê na internet, naquilo que você vê de experiência de outras pessoas. Faça o seu por você, aquilo que você sonha, daquilo que você deseja, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, se cuida e tchau!